Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e hoje nós vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca IBFC. É nossa terceira aula sobre essa banca. Se você não viu as aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos passados aqui do nosso canal para aproveitar também as outras aulas. Antes de iniciar esse nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Comenta aqui qual banca você gostaria de ver em nossas aulas, qual temática você gostaria que a gente trabalhasse aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. O professor Luiz está organizando-se para dar uma aula de basquetebol para uma turma de crianças do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais de ambos os sexos e ainda não iniciadas na prática desse esporte. O material que o professor tem à sua disposição é considerado satisfatório e o número de alunos é em torno de 20. Tendo em vista essas condições, o procedimento metodológico mais adequado, tendo em vista uma aula desenvolvida sobre a premissa da concepção global funcional de ensino, assinale a alternativa correta. E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar dois aspectos da pedagogia do esporte, que vai ser exatamente esse método de ensino, essa concepção de ensino, onde a gente vai ter dois destaques, né? O ensino, a concepção global, funcional e a concepção analítica. No caso da concepção desse método mais global ou funcional, a gente vai ter um trabalho a partir do todo para as partes. Então, normalmente a gente vai trabalhar a partir do jogo as características do esporte, né? As regras do esporte, os fundamentos do esporte, porém, começando do todo. A partir do jogo, de fato, é que a gente vai trabalhando essas especificidades do esporte, tanto regras como também fundamentos. Já na concepção analítica, a gente parte das partes para o todo. Então a gente começa pelo ensino dos fundamentos de forma separada, né, trabalhando fundamento por fundamento até que a gente chegue no jogo. Então nesse caso aqui, como é o basquetebol, no ensino global a gente começaria a partir de fato do jogo do basquete e a partir desse jogo a gente vai trabalhando os fundamentos do basquete, o arremesso, o passe e assim por diante, as regras do basquete propriamente ditas. E quando a gente fala da concepção analítica, né, do método analítico, a gente partiria, por exemplo, do drible do basquetebol, do arremesso, do passe, até que juntando todos esses fundamentos a gente conseguisse realizar de fato o jogo. Então, quando a gente fala da concepção global funcional, a gente vai partir do todo para as partes. Dito isso, a partir das alternativas que a gente tem, né? A gente tem na alternativa A, separar os alunos por altura, sexo e idade. Não é característica de fato do ensino global, funcional, fazer essa separação, né? Não é a sua característica principal. No ensino global, a gente vai ter como característica principal partir do todo para as partes. No item B, a gente fala em adaptar as regras do basquetebol às características dos alunos, promovendo a aula por meio do jogo. E aí, perfeito, né? Como a gente tem o ensino do todo para as partes, como é no 4º ano do ensino fundamental, a gente vai adaptar ali as regras do basquetebol para as características desses alunos, né? São alunos que nunca vivenciaram o basquete, são alunos do 4º ano do ensino fundamental, então a gente vai adaptar as regras, né? O professor Luiz aí no caso vai adaptar as regras a partir dessas características desses alunos e vai promover o ensino do basquete a partir do jogo, né? A gente vai trabalhar do todo para as partes. Item B já é o correto. E aí eu queria destacar também o item C, que ele fala estruturar as atividades por meio dos fundamentos do basquetebol, que aí sim seria uma concepção mais analítica, né? A gente trabalharia os fundamentos de forma isolada para que depois disso, a partir do momento que a gente já aprende os fundamentos, a gente passasse para o todo, né? Para o jogo propriamente dito. Então, primeira questão, falando da concepção global funcional, a gente partiria do todo para as partes, ou seja, do jogo para os fundamentos, para as regras, né? Então, primeira questão, de fato, o item B é o correto. Segunda questão,
Uma habilidade motora pode ser entendida como um padrão de movimento fundamental apurado com acuidade, precisão e controle. A classificação das habilidades motoras comporta diversos aspectos e este processo permite generalizações, que são importantes ao seu estudo. Com relação à classificação das habilidades motoras, analise. Nesta classificação de habilidades motoras, o seu desenvolvimento permite observar pontos bem definidos de início e término. Segundo Maggio, esta definição corresponde à classificação de habilidades motoras do tipo, e aí fala em seriada, discreta, global e finas. E aí a gente relembra algumas características das habilidades motoras, né? Quando a gente fala da classificação das habilidades motoras, a gente pode classificá-las de diversas formas, porém, uma das classificações mais utilizadas vai ser de acordo com seus aspectos. Pode ser aspectos temporais, relacionados justamente a esse início e fim, né? Se a habilidade motora tem um início e fim bem definidos. A gente pode relacionar a aspectos musculares, né? Se é uma habilidade motora que utiliza muitos grupos musculares, ou se é uma habilidade motora que utiliza uma maior precisão, como por exemplo as habilidades motoras finas, né, de uma coordenação motora mais fina, um movimento de maior precisão. A gente também tem classificações de acordo com os aspectos funcionais do movimento, né, ou seja, habilidades de estabilização, de locomoção, de manipulação e assim por diante. A gente vai ter diversas possibilidades. Nesse caso, a gente vai ter uma classificação que vai definir aí a habilidade motora classificada de acordo com o seu início e término. A gente vai ter uma distinção bem trabalhada do início e término dessa habilidade motora, né? Nesse caso, a gente vai relembrar que, falando nesse aspecto temporal do movimento, a gente vai ter habilidades motoras contínuas, seriadas e discretas. Nas habilidades motoras contínuas, a gente não consegue identificar qual é o início e qual é o fim daquela determinada habilidade motora, como por exemplo a corrida, a natação, a pedalada, né, no ciclismo. A gente não consegue identificar onde ela inicia e onde ela termina, já que é um movimento cíclico, já que é um movimento contínuo. Nas habilidades motoras seriadas, a gente tem uma habilidade motora que é composta de uma série de movimentos, né? Então ela não se resume a apenas um determinado movimento. Gallagher, por exemplo, traz como exemplo de habilidades motoras seriadas o abrir uma fechadura, né? Então, para abrir uma fechadura, a gente primeiro precisa inserir a chave, girar a chave na fechadura e depois abrir a maçaneta daquela porta, né? Para abrir uma porta propriamente dita. Então, nesse caso, a gente tem uma série de habilidades motoras, uma série de movimentos que vão se resumir naquela habilidade motora. Então, para abrir uma porta, eu coloco a chave, eu giro a chave e em seguida giro a maçaneta. É uma composição, é uma habilidade motora que comporta aí diversos movimentos em série para que ela seja de fato realizada. E por último, a gente tem as habilidades motoras discretas, que a gente consegue aí identificar o início e o fim bem definidos, né? Como por exemplo, chutar uma bola, o sacar no vôlei. A gente consegue identificar quando o movimento inicia e quando ele de fato termina. Então, nesse caso, quando a gente fala de habilidades motoras, que a gente consegue determinar o seu início e o seu término, né, de forma bem definida, a gente vai estar falando de habilidades motoras discretas. Segunda questão, então, a alternativa B é a correta. Na terceira questão, temos, em oposição à vertente mais tecnicista, esportivista e biologicista, surgem novas abordagens na educação física escolar a partir da década de 70. Dentre as abordagens que tiveram maior impacto, temos a abordagem construtivista. Referente às propostas dessa abordagem, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Uma questão sobre abordagens pedagógicas, mais especificamente sobre a construtivista. No item A, levanta a questão da importância de se considerar o conhecimento que a criança já possui na educação física escolar
incluindo os conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. E aí, perfeito, né? Quando a gente fala da abordagem construtivista, a gente vai ter como característica a construção desse conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, mas a gente vai ter sim essa valorização dos conhecimentos prévios do aluno, né? Então, de fato, é uma das principais características da abordagem construtivista, essa valorização do conhecimento que a criança já traz. Então, afirmativa 1, verdadeira. Na afirmativa 2, ele fala de que defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física, propugnando a especificidade do seu objeto. E aí, essa frase aí, para quem acompanha nossas aulas, sabe muito bem que diversas bancas, quando vão trabalhar a temática das abordagens pedagógicas, traz exatamente essa frase, né? Defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física, propugnando a especificidade do seu objeto, só que na verdade essa frase aí que diversas bancas utilizam em suas questões sobre abordagens vai tratar da abordagem desenvolvimentista e não construtivista. Então, a afirmativa 2 aí é falsa, já que vai trabalhar a abordagem desenvolvimentista. Afirmativa 3 destaca que a construção do conhecimento é feita a partir da interação do sujeito com o mundo e para cada criança a construção desse conhecimento exige elaboração, ou seja, uma ação sobre o mundo. E aí, perfeito, como eu falei anteriormente, né, a principal característica da abordagem construtivista é essa construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo. Então, até agora, afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, a afirmativa 2 é falsa. A quarta, para finalizar, sugere que os conteúdos selecionados para as aulas de educação física devem propiciar uma melhor leitura da realidade pelos alunos e possibilitar, assim, sua inserção transformadora nessa realidade. E aí a gente vai ter aí o discurso da transformação social, né? A leitura da realidade, a contextualização dos fatos, buscando aí a transformação social, que na verdade são características da abordagem crítico-superadora e não construtivista. Nesse caso, afirmativas 1 e 3 são verdadeiras e 2 e 4 são falsas, já que vão trabalhar respectivamente as abordagens desenvolvimentista e crítico-superadora. Então, 1 e 3 verdadeiros, temos a afirmativa, a alternativa A correta, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quarta questão. Considerada um componente curricular obrigatório da educação básica, a educação física é facultativa ao aluno em algumas situações, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB. Analise as afirmativas acerca das possibilidades de situações em que a educação física pode ser facultativa ao aluno, e aí a gente tem 3 casos na questão. Primeiro, aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas diárias. Segundo, aluno maior de 30 anos. E terceiro, aluno que tenha prole. E aí, quando a gente fala da educação física na LDB, né, a gente vai ter aí como principal destaque da educação física na LDB esses casos em que a educação física se torna facultativa, né? A prática da educação física se torna facultativa. Lembrando que no início, né, quando a LDB foi de fato promulgada, o único caso em que a prática da educação física era facultativa era exatamente nos cursos noturnos. Porém, a partir de 2003, a gente tem a educação física deixa de ser facultativa nos cursos noturnos e passa a ser facultativa em alguns outros casos. Nessa questão, ele fala em relação à jornada de trabalho, só que na verdade não é uma jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas diárias, mas sim 6 horas diárias. Então, nesse primeiro item é falso, já que apesar de ter essa prática facultativa para aluno que cumpra uma jornada de trabalho, não é igual ou superior a 8 horas, mas sim igual ou superior a 6 horas diárias. Então, a afirmativa 1 é falsa. Na afirmativa 2, ele fala de alunos maiores de 30 anos
e é verdadeiro, assim como a alternativa afirmativa 3, que fala de alunos que tenham prole, também é verdadeiro. Então, nesse caso, 1 é falso porque não é 8 horas diárias, mas sim 6, e 2 e 3 são verdadeiras. Nesse caso, quarta questão, alternativa C é a correta. E para finalizar, quinta questão, a ginástica rítmica é uma ramificação da ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais em dança, combinados com a utilização de alguns equipamentos. Dentre os equipamentos utilizados nesta modalidade esportiva, assinale a alternativa incorreta. E aí é interessante, né, porque várias bancas, incluindo a IBFC, gostam de trabalhar essa questão da ginástica competitiva, né, as ginásticas de competição, principalmente a ginástica artística e a ginástica rítmica, explorando aí as suas provas, né, os seus aparelhos. Nesse caso, a gente vai estar falando da ginástica rítmica e, para relembrar rapidamente, a ginástica rítmica é composta de 5 aparelhos, né? Enquanto a ginástica artística na prova masculina tem 6 aparelhos e na prova feminina tem 4 aparelhos, a ginástica rítmica, de forma competitiva, né, principalmente aí nas Olimpíadas, é exclusivamente feminina e tem 5 aparelhos. São eles o arco, a fita, a bola, corda e massas. Então, relembrando, os 5 aparelhos da ginástica rítmica: corda, massas, arco, bola e fita. Nesse caso, né, relembrando esses 5 aparelhos, nós vemos que nas alternativas, a única que não faz parte da ginástica rítmica são as barras paralelas, que aí fazem parte da ginástica artística. Nesse caso, item B é o incorreto. Alternativa A, C e D, né, a corda, as massas e os arcos, assim como a bola e a fita, são aparelhos da ginástica rítmica. Já as barras paralelas são, na verdade, aparelhos da ginástica artística. Quinta questão, então, a alternativa B é a correta. E com isso finalizamos essa nossa terceira aula sobre a banca IBFC. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui em nosso canal do YouTube, lá no nosso Instagram também, @concurso CEDFísica. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.